Bom, sintomas que tenho da fibromialgia. Geralmente, eu sinto dores totalmente difusas, espalhadas, né, em todo o meu corpo. Às vezes acontece de eu sentir dor nos braços, às vezes acontece de eu sentir dor no couro cabeludo, às vezes acontece de eu sentir dor aqui, assim, no maxilar. Por exemplo, agora eu apertei, tá? Senti dor. Só que quando eu tô na crise, dói tudo ao mesmo tempo. É como se eu estivesse apertando cada ponto de dor. E quando eu não tô na crise, continuo a sentir a dor, mas ela só se manifesta quando eu aperto. Tipo, apertei aqui agora, senti dor. Como eu descobri a fibromialgia? Na realidade, eu nem imaginava a fibromialgia, nem sabia que existia, sabia que era uma doença que trazia dor crônica, mas eu nem estava para ir virada, como se diz aqui em Portugal. Acontece que eu trabalhei muitos anos, mais de 22 anos, sempre de frente para o computador. E ao fim desse tempo todo, né, depois que eu me formei, né, um pouco antes de eu me formar, eu percebi que a minha lombar estava doendo demais, demais, demais. Eu comecei a sentir muita dor aqui na cervical e muita dor na lombar. Então o médico passava assim, eu comecei a tratar com um especialista no quadril, né? E ele começou a passar, pediu exames, né? Pediu tomografia, pediu raio-x, pediu tomografia. Ele passou injeção, beta-30, passou. Já não me lembro mais os nomes, mas passou alguma medicação. E eu trabalhava com esse médico, então ele sempre passava por mim e perguntava, mas como é que você tá? E eu falava, doutor, não tá melhorando, não. Não tem passar dos meses e tal, não só a dor na lombar foi piorando, como a dor na cervical também foi piorando. E eu fui sentindo que era como se estivesse irradiando. Assim, comecei a sentir dor na dorsal, comecei a sentir dor nas costelas, né? E eu comecei a sentir dor nas coxas, mas isso apalpando, né? Quando apalpava, eu sentia dor. Falava, Simone, tenta essa aqui tal. Aí passou fisioterapia. Eu fiz sessões de fisioterapia, massagem. Eu trabalhava também com fisioterapeutas, né? Eu trabalhei sempre na parte hospitalar, mas na área administrativa. E, e levava choquinhos e tal, mas nada adiantava. Dia, né? O meu médico que tava me acompanhando, ele falou comigo, Simone, eu tô começando a suspeitar que você tá também com fibromialgia. Eu não tinha feito a tomografia, porque eu teria, se eu quisesse fazer a tomografia logo, eu teria que pagar. E eu peguei e fui protelando. Sou o tipo de pessoa que, para ir no médico, para consultar, se depender de mim, eu não vou, né? Só se eu estiver mesmo morrendo. Eu só consultei com ele porque ele trabalhava comigo, né? Então eu peguei, comecei a conversar com ele e falei, doutor, tô sentindo muita dor assim, assim, assim. Aí ele começou a me tratar nesse sentido. Mas se fosse para eu ir no médico, eu não iria. Muito como você tem fibromialgia. Aí eu falei, a fibromialgia é dor no corpo todo. Aí ele falou bem, sim, você tá sentindo dor aqui, tá sentindo dor e tal. Eu tinha feito raio-x, né? Ele falou, você fez o raio-x aqui, tá tudo normal, né? Então, eu tô achando estranho porque essa dor tá migrando. Aí que me despertou um alerta. Aí eu peguei, fui buscar no Google, né, o que era fibromialgia. Até então eu pensei, será? Aí fiquei mesmo assim, ainda meio em dúvida. Ele passou para mim o uso de duloxetina, né? Quando eu tomei duloxetina, parecia que tinha tirado com a mão a dor na lombar. Foi assim, ótimo, achei maravilhoso. E eu ainda emagreci com o uso da duloxetina, acredita? E, nossa, eu fiquei uns meses assim, né? Uns 2 ou 3 meses assim, muito bom, foi muito bom. Só que aí, passado esse tempo, as dores começaram a voltar novamente.
E aí eu fiquei tipo, aí ele falou bem assim, olha, seu corpo já se habituou com a duloxetina. E falei com ele, ó, doutor, depois desse tempo todo, a duloxetina eu acho que já deve ter feito todo o efeito que já fez e já não tá mais servindo tanto, né? Aí ele falou assim, Simone, mas continue a tomar duloxetina, porque eu tenho quase certeza mesmo que você tá com fibromialgia para além de alguma coisa na lombar e na cervical, mas tem que fazer a tomografia. Aí eu fui protelando, né? E depois veio a questão de estar me preparando para poder vir para Portugal e tal. Então eu peguei e deixei para lá. Eu continuei tomando duloxetina. Eu pensei, olha, não tá mais fazendo tanto efeito, mas eu acreditei que a duloxetina já, pronto, meu corpo já tinha se acostumado, mas ainda assim estava a valer a pena com relação a alguma coisa. Então, acabei vindo para Portugal, deixei, larguei de mão isso, né? E cheguei aqui em Portugal, imigrante, né? Já caí logo nas limpezas. E aí que foi o meu ciclo de dor. Eu comecei a sentir mais dores ainda. A eu ia sentindo mais dores. Teve uma época que meu tornozelo inchou demais, aí acusou, aí eu tive que fazer, né, exame, acusou uma inflamação no tornozelo. Então, tipo, se eu andava, se eu caminhasse muito, o tornozelo inchava, no dia seguinte eu já não conseguia pisar o pé no chão. E depois comecei a sentir muita dor aqui nas juntas, entendeu? Apareceu um quistozinho aqui. Aí a dor na dorsal começou a doer, a irradiar para as costelas. E eu fui tendo isso no decorrer desses anos todos, fui começando a piorar, piorar, piorar. Então eu comecei a pagar um plano de saúde e fui, né, fazer tratamento, né, com médico de família, que a gente fala aqui. E eu peguei e expliquei toda essa minha situação, né? Ele falou, olha, eu vou continuar passando então duloxetina para você e vamos ver como isso vai evoluir. É, e aí eu fiz aqui, né, exames de tomografia, né, da dorsal, da lombar, da dorsal e da cervical. Tempo, no meu braço direito, apareceu uma inflamação na minha mão, né, no punho, nessa parte aqui, apareceu uma inflamação, né? Doía, doía, doía imenso, imenso, e irradiava até pro cotovelo. Fiz uma ultrassonografia e acusou que eu tinha uma inflamação também na mão e no braço, né, no antebraço direito. Tomografia da coluna acusou 2 hérnias na cervical e 3 hérnias na lombar, sendo que a hérnia da cervical ela já está a pressionar o nervo, porque no decorrer do tempo eu comecei a perder força na mão esquerda. Eu faço isso, eu já sinto que eu estou fazendo uma força como se eu quisesse fechar. E eu sinto que a força não tá ser do jeito que eu tô empregando. Fora que às vezes dá uma dor imensa que parece que isso tudo aqui tá inflamado. Então, fui encaminhada para o neurocirurgião para tratar as hérnias. Também, nesse meio tempo, há quase 2 anos atrás, né, já tem mais de 1 ano e meio, eu comecei a apresentar um quadro de hemorragia. Como eu tô na altura eu tava com 46, quase 46 anos, eu pensei, pronto, é a menopausa. Então, fiquei 1 mês e meio sangrando. Fui às urgências, né, e fizeram a ultrassom endovaginal e descobriram lá que tinha vários pólipos, vários cistos. Fui para o serviço, fui para o acompanhamento de ginecologia, fizeram a retirada via ambulatorial dos pólipos que tinham no meu ovário direito e também
viram que tinha necessidade de tirar mais, porque eles só conseguiram tirar algumas coisas, tinham outros que estavam mais para cima e tinha que fazer via centro cirúrgico, então foi marcado polipectomia. Diagnóstico primeiro de fibromialgia, o segundo as hérnias e o terceiro na parte ginecológica, que eram pólipos no meu ovário esquerdo. Fiz a cirurgia de polipectomia e ao término a doutora falou comigo, olha, vimos que tinha uma certa quantidade, só que quando fomos fazer a cirurgia, vimos que tinha mais. Tiramos o máximo que podia tirar de pólipos e o restante vai ser acompanhamento via ambulatorial. Biópsias, várias biópsias e todas ok, graças a Deus não tem nada a ver com câncer, mas estou tendo acompanhamento com a ginecologista oncológica no sentido de prevenir, de prevenção, tá? Então, já quase um ano, né? Já muitos meses que eu estava à espera de consulta com o neurocirurgião e, para minha surpresa, hoje, né, chegou o papel da minha consulta que está marcada para final de julho. Eu tinha que trabalhar. Então, quando chegou a época do Covid, eu e meu marido trabalhamos como caseiro numa mansão. Eu era governanta e meu marido era motorista, cuidava da piscina, essas partes assim da mansão onde a gente trabalhava. E eu ficava em pé mais de 10 horas, então, tipo, só vinha piorar tudo que eu tava sentindo de dor, só vinha piorando, né? Dias eu ia trabalhar com dor, né? Muita dor. E onde eu fui trabalhar era muito frio, então quer dizer, eu percebi que quanto mais frio, mais dor a gente sente. Então, fiquei só 4 meses, porque o local lá no Porto, lá no norte, onde faz mais frio, estava muito ruim para mim. Então, eu voltei para cá, para onde eu moro, em Sintra, e acabamos por trabalharmos, tanto eu e o meu marido, num hotel, né? E eu era governanta de andares, eu ficava supervisionando as camareiras. Depois que elas faziam o quarto, eu ia lá e supervisionava para ver se estava tudo ok. Fiquei quase um ano nesse hotel. Saímos porque meu marido também é segurança e ele recebeu uma proposta muito boa e ele foi trabalhar como segurança e eu fui trabalhar como governanta de andares num outro hotel 5 estrelas, né? Em que eu ficava andando 8 horas por dia. Voltou novamente o meu tornozelo inchado, as dores na lombar, as dores na cervical, as dores no braço, dor de cabeça, insônia, dor nas costelas, dor no couro cabeludo, dor no joelho. Chegar nesse serviço, eu tinha que caminhar 30 minutos para ir para a estação e 30 minutos para voltar. E aquilo era para mim assim, era extremamente ruim, porque eu já chegava no serviço sentindo dor e saía do serviço sentindo mais dor ainda. Então procurei um serviço que fosse aqui perto de casa. Mas encontrei um serviço que trabalhei na faturação de um supermercado atacadista. Trabalhei lá, né? Um ambiente muito bom, um ambiente muito caloroso, as pessoas muito boas, adorei conhecer as pessoas lá, mas infelizmente não estava dando. Eu estava no pico de dor que eu não aguentava mais pegar nada, não aguentava caminhar, não aguentava, era dor, 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 e eu ia parar nas urgências e voltava, tomava injeção, nada, tomava uma medicação, nada, tomava outra medicação, nada, cada vez que eu ia, um médico passava outra medicação, e nada, e nada, e nada, e nada, por fim, eu tive que tomar a decisão de largar e não mais trabalhar assim. Como estamos bem financeiramente, vou agora investir no meu consultório e na minha carreira, né, como psicóloga. Vou fazer atendimentos online, né, e vou montar meu consultório porque atendimento, eu posso fazer atendimento online em casa, só que eu não gosto, eu gosto de ter o meu ambiente separado, dividir.
casa e serviço. Então, o meu ambiente lá no meu consultório e o meu ambiente em casa já é outra coisa. Então, montei o meu consultório e comecei a atender. Tive. Só que com o decorrer dos meses, ao invés de melhorar, eu continuei a piorar. Surgindo mais dores, mais dores, mais dores. Mais insônia, perda de memória, irritabilidade constante, né? E eu já começava assim, numa espiral de já não saber se a dor que eu estava sentindo já era da fibromialgia ou se era das hérnias, se o meu mau humor era oscilação de comportamento em decorrência da minha talvez menopausa. Eu tive que em novembro eu tive que fazer um período sabático. Como eu estava com meus pacientes já, os pacientes que eu comecei a acompanhar vieram de outras terapias, então foi mais uma questão assim de reorganizar as coisas e fazer um acompanhamento com um período maior. Eu pude pude avisar os outros pacientes, né, que eu ia tirar esse período sabático e que depois eu retornaria, né, no mais tardar até o fim do mês ou começo do mês que vem. Entretanto, eu ainda continuo com os mesmos sintomas, com as mesmas dores, tentando me reorganizar mentalmente, né? Esse meu diário é uma forma de tentar compreender talvez a mim mesma, como eu disse no meu primeiro vídeo. E é isso. São esses os sintomas que eu tenho da fibromialgia.